Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa azul clara. E o tema da nossa videoaula de hoje é Doutrina Monroe e o Pan-Americanismo. Vocês sabiam que os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824? Pois é. Os Estados Unidos reconheceram a independência de vários países latino-americanos e tentaram barrar a interferência dos países europeus na América. Para isso, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, concretizou uma doutrina que levou o seu nome, chamada Doutrina Monroe. Essa doutrina previa uma ideia de que a América deveria ter a sua liberdade de atender aos seus próprios interesses, ou seja, a América para os americanos. Cada país da América deveria se autogovernar e não receber interferência dos países europeus. Por isso que os Estados Unidos teve o interesse de fortalecer esse movimento de independência nas Américas. Claro, os Estados Unidos tinham interesses econômicos na América, tanto central quanto na América Latina, por conta de não querer a interferência da Europa e evitar que a América fosse subjugada. Nesse sentido, em 1823, o presidente James Monroe anunciou a chamada Doutrina Monroe, que previa o que diz numa frase que ele mesmo anunciou: a América para os americanos. Nesse sentido, os Estados Unidos passou a ser juiz e também a se colocar como um protetor dessas novas nações que estavam surgindo na América Latina, principalmente. Então, a doutrina Monroe, ela tem a ver com a relação imperialista que os Estados Unidos estabeleceu na América. Por que desses interesses de estabelecer a doutrina Monroe? Primeiro que os Estados Unidos não queriam que os países europeus interferissem ou prejudicassem seus interesses econômicos na América. E também não queria ser subjugado pelos próprios países europeus. Nessa imagem, vemos o retrato de James Monroe. É interessante percebermos que esse ideal da doutrina Monroe ultrapassou o século XIX e foi até o início do século XX. Nesse sentido, é importante a gente entender também as transformações políticas pelas quais os Estados Unidos passaram ao longo do século XIX. Quando ocorreu o final da Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, em 1783, começou a se acirrar uma disputa entre os estados do Norte e os estados do Sul. Os estados do Sul ainda tinham muitos elementos da dominação colonial, como uma atividade monocultora e também a utilização de mão de obra escravizada. O Sul possuía apenas 15% desse processo de industrialização e 1/3 da população de todos os Estados Unidos. Então, os interesses econômicos e políticos passaram a divergir entre essas duas regiões. Por isso que ocorreu a chamada Guerra de Secessão, onde o Norte conseguiu vencer as tropas do Sul nessa guerra civil.
A questão é que as consequências, embora fossem desastrosas pela perda de pessoas, né, cerca de 600 mil pessoas morreram na Guerra de Secessão, mas os Estados Unidos estabeleceram uma emenda à Constituição onde tornavam todos os cidadãos como iguais perante a lei. Então, estabelecia que os ex-escravizados passavam a ser cidadãos. Então, os negros passaram a fazer parte da sociedade e ter direitos civis. Essa assimilação da igualdade civil entre brancos e negros gerou muita discriminação racial nos Estados Unidos, inclusive na época da guerra, desse momento que foi feita essa emenda constitucional, surgiram grupos racistas como a Ku Klux Klan, que promovia linchamentos de negros nos Estados Unidos. É importante ressaltar que Monroe promovia na sua doutrina a expansão do controle agrícola na América e também o interesse expansionista nos polos comerciais, né, e econômico, esse domínio econômico. Por isso, os Estados Unidos anexaram algumas regiões ao seu território e ao seu controle, como, por exemplo, as Filipinas, a região do Havaí, a região do Alasca. Então, assim, ainda tiveram também, através de alguns acordos econômicos, a interferência econômica em alguns países, como o Panamá. Nesse sentido, os Estados Unidos, tentando apoiar as independências, promoveu também a Guerra Hispânico, que ocorreu em Cuba, invadindo Cuba em 1898. Foi assim que esses ideais da doutrina Monroe, através do pan-americanismo, conseguiu invadir, influenciar economicamente vários países da América Latina. James Blaine foi um secretário que elaborou um projeto de interferência dos Estados Unidos, investimento dos Estados Unidos no aspecto econômico nesses países da América Latina. Nessa caricatura, vemos Tio Sam representando os Estados Unidos, aponta para a linha no chão, onde está escrito Doutrina Monroe, impedindo o avanço da Alemanha e da Inglaterra que pretendiam ocupar a Venezuela. Uma caricatura de 1902. É claro que essas ideias do pan-americanismo valorizavam a interferência e a predominância dos Estados Unidos nos assuntos econômicos no restante da América. Portanto, enfatizava as ideias do imperialismo que estava surgindo na América. E reforçava essas ideias que foram elaboradas no início do século XIX da doutrina Monroe. A ideia do pan-americanismo, na verdade, não foi originalmente promovida pelo secretário dos Estados Unidos, James Blaine. Na verdade, essa ideia foi uma apropriação das ideias de solidariedade de Simão Bolívar, que foi um dos ativistas pelos movimentos de independência nas Américas no início do século XIX. Bolívar, na ocasião, até tentou unificar esses territórios, formando uma confederação da Grã Colômbia, unindo Colômbia, Venezuela, Equador e até o Panamá. Mas durou
pouquíssimo tempo, né, e durou aproximadamente 1819 até 1830. E os países foram promovendo as suas próprias independências. Dando continuidade no século XX a essa doutrina Monroe, o presidente Theodore Roosevelt, que governou entre 1901 e 1909, propagou a chamada política do Big Stick, que em inglês significa grande porrete. Fale com suavidade e tenha à mão um porrete. Esse era o provérbio que inspirava o presidente Roosevelt. E significava que os Estados Unidos deveriam interferir militarmente caso países latino-americanos não colaborassem com a sua política econômica. Nesse desenho de 1905, vemos Tio Sam controlando todo o continente americano com um porrete na mão. Um exemplo dessa política intervencionista dos Estados Unidos foi na invasão do Panamá. O Panamá pertenceu à Espanha até 1821 e passou a ser uma província da Colômbia. Então, nesse momento, em 1903, os Estados Unidos financiou armamentos e a luta política pela independência do Panamá. E isso aconteceu em 1903. Quando o Panamá passou, então, a ser um protetorado dos Estados Unidos, os Estados Unidos passaram a intervir economicamente, fazendo um canal que ligasse o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Esse canal, conhecido como Canal do Panamá, ficou sob controle dos Estados Unidos até o final do século XX, 1999. Esse interesse dos Estados Unidos no Panamá era controlar o comércio e ter passagem através do oceano para favorecer as suas relações econômicas com outros países. Dessa forma, podemos ver na nossa aula de hoje que a doutrina Monroe, embora tenha sido elaborada no início do século XIX, ela prevaleceu nos Estados Unidos e na América até meados do século XX. Dessa forma, nós vimos como os Estados Unidos fez para manter suas práticas imperialistas na América. Agora, vamos ao nosso desafio? Observe o desenho ao lado. A ideia expressa na doutrina Monroe de uma América para os americanos refletiu os interesses de domínio de qual país sobre a América? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!